Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML e de CSS. A aula de hoje é a respeito de parâmetros no HTML. Bom, o parâmetro nada mais é do que uma característica do seu conteúdo e no centro fica o conteúdo propriamente dito. Um exemplo claro disso é a tag ABBR. Eu inclusive vou mostrar para vocês aqui no código como é que ela funciona. Como vocês podem ver, a tag ABBR ela tem um comportamento muito interessante, porque aqui no corpo a gente pode colocar aqui simplesmente no corpo entre aspas, né? No centro da tag a gente pode colocar algum texto simples e esse texto vai ser exibido na página. Enfim, isso é o conteúdo. E o parâmetro é uma característica desse conteúdo. No caso, aqui quando você passar o mouse por cima da tag ABBR, no caso da palavra SP, da abreviação SP, você vai exibir essa palavra aqui, chamada, aliás, o nome desse estado aqui chamado São Paulo, claramente dito. Como vocês podem ver, enfim. Imagina, por exemplo, se você exibisse os parâmetros no HTML da seguinte forma, né? Se você tivesse que colocar o título dentro do corpo, ficaria muito estranho, não ficaria? Quer dizer, se você tivesse que colocar os parâmetros dentro do conteúdo. Vale lembrar também que a gente não poderia criar uma abreviação chamada title. Vale lembrar isso daí também. Ou a gente teria que se revirar, que nem a gente faz em outras linguagens de programação. Quer dizer, linguagem de programação, HTML não é linguagem de programação, vale lembrar. Enfim, ou se você simplesmente exibisse o conteúdo dessa forma, se você tipo, por exemplo, todas as tags tivessem um atributo chamado content, daí aqui tivesse um atributo chamado title, enfim, parâmetro no caso, né? E bom, vamos acima de tudo a história dos parâmetros. Bom, a gente tem que lembrar especialmente da história da publicidade como um todo. A gente tem que entender, galera, que antes do HTML vieram os textos publicitários, como é o caso dos textos jornalísticos, daquelas impressões tradicionais, das revistas, enfim. E a gente podia ter vários parâmetros, como é o caso do tamanho da fonte, se está em negrito ou não, a cor da fonte, enfim. Basicamente isso. E nas linguagens de marcação não podia ser muito diferente. Os parâmetros, eles vieram como uma forma de demonstrar as características do texto. Eu acho que isso ficou muito óbvio para vocês, né? Enfim, ou do conteúdo da página, como é o caso da tag meta, por exemplo. Enfim, e o objetivo é justamente não ser visual, né, galera? Mas os parâmetros, eles não vêm necessariamente dessa forma como vocês podem ver, ó, eles não vêm necessariamente do HTML. Eles vieram de algumas outras linguagens, como é o caso de GML, do Runoff, enfim, de outras linguagens de marcação, enfim. Eu tenho uma lição de casa para vocês que é o seguinte: eu quero que vocês pesquisem como é que os parâmetros eram representados em linguagens antigas, como é o caso do Runoff, do GML, do SGML, enfim. E peçam também para que o ChatGPT te ajude com boas fontes de pesquisa. Eu acho que isso é muito importante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no meu canal. Falou, gente. Tchau.